Fala pessoal, hoje 31 de outubro, comemorado o Dia da Reforma Protestante, não poderia faltar aqui um vídeo no nosso canal falando um pouquinho rapidamente sobre o que foi esse movimento, que teve como um dos principais expoentes Martinho Lutero. Bom, essa reforma, vamos dizer assim, ficou marcado esse dia porque 31 de outubro de 1517 foi o dia em que Martinho Lutero fixou as suas 95 teses que criticavam as metodologias, os dogmas, vamos dizer assim, da Igreja Católica Romana naquele período. Então ele fixou na principal igreja do castelo de Wittenberg essas 95 teses, e a partir daí a reforma protestante ela vai ganhar corpo, ela vai se espalhar pela Europa. Posteriormente vai iniciar também um movimento de reação da Igreja Católica naquele momento, que vai ser chamado de Contra-Reforma. É bom lembrar que esse movimento aconteceu no início da Idade Moderna. Então é um momento em que está surgindo os Estados nacionais, está voltando os países a se unificar, está iniciando a expansão marítima, as navegações, o comércio está mudando, o mundo está mudando. Isso porque durante praticamente toda a Idade Média, quem teve o maior poder, tanto econômico quanto influência política, foi, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica. Então, nesse momento, Martinho Lutero vai lutar contra esse poder e vai lutar principalmente contra os dogmas da Igreja. Eu vou ler para vocês aqui algumas das 95 teses que Martinho Lutero afixou lá na porta da igreja de Wittenberg. A tese 21, erram os pregadores de indulgências, quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e que está salvo. A indulgência era pagar pelo perdão dos seus pecados. A tese 27, enganam os homens que dizem que logo que a moeda é lançada na caixa, a alma voa do purgatório. A tese 33, deve-se desconfiar daqueles que dizem que as indulgências do Papa são um inestimável dom divino pela qual o homem se reconcilia com Deus. Tese 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem plena remissão do castigo e do pecado e lhe é devida sem indulgência. Tese 50. É preciso ensinar aos cristãos que se o Papa conhecesse as usurpações dos pregadores de indulgências, ele preferiria que a Basílica de São Pedro desaparecesse em cinzas, a vê-la construída com a pele, carne e os ossos das suas ovelhas. Tese 86. Por que é que o Papa não constrói a Basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro e não com o das suas ovelhas? Tese 95. É preciso exortar os cristãos a esperar entrar no céu mais por verdadeira penitência do que por uma ilusória tranquilidade de espírito. E em reação a isso, no ano de 1520, o Papa Leão X, por meio de uma bula, condenou Martinho Lutero e intimou a se retratar sob pena de ser considerado um herege. Lutero, então, em resposta, queimou a bula papal em praça pública, sendo excomungado e devendo se submeter a um tribunal secular. Contudo, o imperador católico Carlos V, recém-eleito pelos nobres, não teve condições de punir Lutero, dada a sua popularidade e o apoio dos próprios príncipes. Essa reforma, então, ela vai ganhar corpo, em vista dos abusos que era cometido e principalmente pelo fato de Lutero trazer a interpretação da Bíblia para as pessoas. A Bíblia foi traduzida para o alemão, a partir daí as pessoas passaram a ter acesso, passaram a ler a Bíblia, passaram a poder tirar as suas próprias conclusões a partir do texto sagrado. E não apenas a partir do ouvir a explicação de um líder como era até então. A base então da doutrina luterana formava-se pelos seguintes pontos, podemos dizer assim: Escrituras sagradas como único dogma da nova religião, a fé como a única fonte de salvação, a supressão do clero regular, do celibato e das imagens, e a livre interpretação do texto sagrado.
A substituição do latim nos cultos religiosos pelo alemão, que era o idioma local. A submissão da igreja ao Estado. A manutenção de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Essa reforma ela vai prosperar, ela vai chegar na Suíça também, ela vai chegar, depois vai ter João Calvino, que vai dar origem ao calvinismo. Enfim, vai ter a reforma na Inglaterra, a reforma com os anglicanos. Então, a partir daí, o mundo religioso vai passar definitivamente por uma transformação, com as pessoas podendo interpretar a Bíblia. E podemos dizer também que graças a uma invenção um pouquinho anterior à invenção da imprensa, é que a Bíblia pôde ser difundida largamente pelos vários idiomas. Meus amigos, então fica aí esse breve videozinho só para não passar essa data histórica em branco. Um forte abraço. Tchau!